Fala galera, tô aqui numa sexta-feira, final de tarde, quase terminando o pregão, dia 7 de maio de 2021, para gravar mais um episódio do Carteira do Milhão, vídeo que vai ao ar no dia 9 de maio de 2021, diga-se de passagem, meu aniversário, 30 anos. Então antes de começar esse vídeo eu quero deixar bem claro que o mínimo que eu espero é os parabéns aqui nos comentários. Sejam todos muito bem-vindos, esse é o canal A Ótica do Dinheiro e esse é o quadro Carteira do Milhão, onde eu mostro uma carteira de investimentos começada há 7 meses atrás, montada do zero, e eu compartilho com você aqui as teses dos investimentos que eu faço nessa carteira em específico. E como eu costumo fazer todos os meses, hoje eu vou mostrar para você o desempenho da carteira, os resultados aqui em dividendos, em rentabilidade, e também vou mostrar para você quais ativos eu vou comprar. Lembrando sempre que nada disso aqui é recomendação de investimentos, eu estou compartilhando o meu racional pessoal aqui, montando uma carteira do zero exatamente como eu acho que deve ser feito, comprando os ativos que fazem sentido para mim. Bom, então vamos dar uma olhadinha aqui na carteira, já estou compartilhando aqui com você, aliás, o Trademap mudou de layout, né? E antes de eu começar aqui e mostrar inclusive para você o layout novo do Trademap, eu já vou fazer o convite para que, se você ainda não é inscrito no canal, sei que tem muita gente que assiste os vídeos aqui do canal e não é inscrito, então, por favor, se inscreva no canal, ativa também o sininho das notificações para receber os avisos de quando tem vídeo novo aqui. Tenho certeza que vai agregar muito para você e também já vou pedir para você deixar o like, porque ele é muito importante para o crescimento do canal. Dessa forma você nos ajuda e participa do crescimento do canal. É um gesto muito simples, é muito fácil deixar o like ali, não custa nada e pra gente aqui tem um valor enorme. O seu like é muito valioso para nós. Dito isso, vamos dar uma olhada aqui então na carteira. O que mudou aqui no Trademap, né? Mudou esse layout. Agora a gente tem aqui o patrimônio e aquele gráfico de rosca, né? Mostrando aqui a divisão dos ativos. A gente vai ter aqui logo que baixa aqui, já aparece o patrimônio, né? Então, a gente vai ter aqui o custo e o retorno da carteira, né? O retorno direto em reais, né? Não é a variação, é o retorno de fato. E o retorno é 30,25%, é um retorno espetacular para 7 meses, né? Então, a gente investiu R$ 17.800 e a gente tem hoje R$ 23.225,92 nessa carteira. Logo aqui abaixo a gente tem o desempenho de 12 meses, né? E obviamente nós temos só 7 meses da carteira. Por isso que a carteira está aqui com 40,81% de rentabilidade contra 53,94% do Ibovespa. Só que o Ibovespa tem um ano, tem esses 12 meses e a carteira ainda não. Quando a gente quer olhar o gráfico da carteira, a gente olha logo aqui abaixo, olha só. Nós temos aqui Ibovespa contra a nossa carteira, nós seguimos, a exemplo dos meses passados aqui, né? A gente tinha lá no começo de abril, aliás, dia 12 de abril, salvo engano, foi mais ou menos por aqui que eu gravei o último vídeo do Carteira do Milhão, a gente estava aqui com 37,36 a 21,40 na carteira contra o Ibovespa. Agora, essa diferença praticamente se manteve aqui em termos percentuais, né? Só que ambos subiram um pouco aqui, tanto o Ibovespa quanto a carteira. A carteira meio que acompanhou a alta do Ibovespa. 40,81% a carteira do milhão contra 24,36% do Ibovespa. Lembrando que nós temos um bom percentual em renda fixa, o que puxa bastante para perto de zero a rentabilidade, já que a renda fixa rende bem pouco, né? O valor que a gente tem em renda fixa é caixa, é uma reserva por oportunidade. Então, considerando tudo isso, a nossa rentabilidade, aqui a rentabilidade, o retorno da carteira está excelente, quase o dobro do Ibovespa. Não temos nem o que questionar em relação a isso, né? A gente tem uma carteira bem diversificada aqui com fundos imobiliários também. Temos ativos em dólares, só para você ter uma ideia, aqui nos últimos 12 meses o dólar caiu 7,87%, né? E olha só o CDI aqui, estava falando de renda fixa, 2,16% em 12 meses, é bem pouco o rendimento do CDI. E aqui eu já vou explicar outra parte, só para a gente não deixar o vídeo muito longo, né? Não falar de toda essa parte nova da lâmina aqui do Trademap, ficou muito bacana, diga-se de passagem. Só quero mostrar aqui que agora a gente tem os ativos divididos, né? Em ações, com o percentual aqui, todas as ações detalhadas. Depois a gente tem os fundos imobiliários com o percentual e todo o detalhe. Logo aqui abaixo a gente vai ter os ETFs, né? Nesse caso aqui a gente tem o IVVB11 como ETF. São as nossas ações no exterior, né?
é o investimento que a gente usa para isso aqui. Renda fixa, que na verdade entra junto com o Tesouro Direto, né, que está logo aqui abaixo, o Tesouro Selic. A finalidade é a mesma. A gente tem cripto aqui também. E abaixo ficaram as provisões, ou seja, tudo aquilo que a gente vai receber de dividendos, por exemplo. Aqui tem um dividendo bem gordo por vir, né, com data ainda indefinida, da Energias do Brasil, R$ 58,30. Sanepar, juros sobre capital próprio, 18/6 a gente vai receber R$ 28,81. Enfim, tem todos os dividendos aqui por vir, os provisionamentos de dividendos aqui, tudo aquilo que está por entrar na nossa conta. A gente tem aqui R$ 161,23. Falando em dividendos, vamos ver o que entrou aqui de dividendos nesse mês. Olha só, seguindo na crescente de dividendos, o mês de abril foi um mês muito bom para dividendos, né? Olha só, a gente saiu lá do primeiro mês de R$ 11,00 de dividendos e agora, em abril, a gente já somou R$ 43,52 de dividendos. A tendência, como a gente está acrescentando e acrescentando ativos logo nesse começo na carteira, né? Então cada aporte representa bastante, a tendência é que durante um bom período esses dividendos sigam crescendo num volume bastante expressivo. Depois de um tempo vai ficar um pouco mais estável, embora no longo prazo isso siga aumentando, né? Essa tendência, e é para isso que a gente está montando a carteira aqui, parte para dividendos e parte para crescimento, de fato. Beleza? Bom, eu fiz a soma aqui dos dividendos que entraram da última vez que eu gravei o Carteira do Milhão até hoje, e a soma total aqui foi de R$ 38,07. Somado ao nosso aporte, que hoje é R$ 2.000, nós vamos para R$ 2.038,07. É esse o valor que a gente tem para aportar nesse mês. Então vamos lá para a primeira parte do nosso aporte, que vai ser dividido em dois hoje. Bom, e parte do aporte desse mês vai para um fundo imobiliário. Notem que nós temos aqui pouco menos de 15% do capital total investido em fundos imobiliários. O nosso objetivo é 20%, então precisa aqui aportar para a gente puxar um pouco mais para o equilíbrio da carteira, aquele nosso objetivo, né? E olhando aqui para a carteira de fundos imobiliários, nós temos aqui um fundo de fundos ocupando a maior parte da carteira, um fundo que é bem seguro, diga-se de passagem, BCFF. Depois a gente tem aqui um fundo de shopping centers, depois a gente tem um fundo de logística, que é o XPLG, e agora eu vou acrescentar na carteira um fundo imobiliário de lajes corporativas. E o fundo que eu escolhi, eu já vou mostrar aqui para você. Vou puxar ele aqui na tela, o Vino 11. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente nos números desse fundo imobiliário. Ele que é administrado pela BRL Trust. Está pagando aqui um dividendo excelente, mas não é por isso exatamente que eu estou investindo no fundo. Óbvio que isso conta na análise como um todo, mas não só por isso. Mas olha só, se a gente olhar aqui para 12 meses, 7,85%, 6 meses, 4,25%, 3 meses, 2,23%, e o último rendimento aqui, né, os últimos meses, inclusive ele vem pagando 45 centavos por cota, está dando aqui aproximadamente 0,74% de rendimento. Lembrando que os rendimentos de fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. E aqui a gente consegue dar uma olhadinha no Trademap em como é que está o rendimento desse fundo, né? Então ele vem crescendo aqui, né? Cresceu nos últimos meses principalmente, se mantém lá, a gente tem um histórico aqui desde dezembro de 2019, e ele vem se mantendo num patamar interessante aqui, sempre acima de 35 centavos, e agora ele está pagando 45 centavos por cota, então é bem perene. É um fundo que está um pouco fora do radar. A maioria das pessoas, quando se trata de lajes corporativas, prefere outros fundos. Eu gosto muito do Vino 11, tenho ele na minha carteira pessoal e estou acrescentando ele aqui na carteira do canal, no Carteira do Milhão, no nosso quadro aqui, que simula a carteira de um investidor iniciante. Vamos dar uma olhadinha aqui em outros indicadores do fundo. Olha só, o preço sobre valor patrimonial da cota está em 1, ou seja, em tese nós estamos pagando hoje um valor justo por ele. Claro que isso aqui vai depender da avaliação dos imóveis, dos ativos, mas em essa avaliação, estando minimamente coerente, a gente está pagando um valor justo por ele, não está pagando caro, isso é um bom sinal. Ele possui hoje 8 imóveis no total, e se a gente olhar aqui embaixo, a gente vai ver que ele tem um patrimônio líquido razoável, né? Pouco mais de 750 milhões.
Hoje tem pouco mais de 70 mil cotistas. E seguindo aqui, a gente consegue dar uma olhadinha também na localização dos imóveis, né? São imóveis localizados em regiões diversas aqui, né? A gente tem São Paulo, Rio de Janeiro. E aqui a gente consegue ver alguns números desses imóveis, né? A vacância deles e a área total, né? Então, por exemplo, o BM336, vacância zero, ou seja, o imóvel está 100% locado, não tem nada vazio. A área dele é de 4.916 metros quadrados. O Brooklyn Business Square também tem vacância zero, área de 5.379 metros quadrados. A gente vai ter aqui embaixo também o Oscar Freire, com vacância zero e área mais de 6 mil metros quadrados. O Vita Corá, vacância zero, área de 6.450 metros quadrados. O BMA Corporate, vacância zero e área de 8.264 metros quadrados. O CIA Alphaville, vacância zero, área de 7.910 metros quadrados. E o LAB 1404, vacância zero e área 6.874 metros quadrados. E por aqui a gente já consegue ver que 100% dos imóveis estão locados e, se assim permanecerem, ele vai seguir pagando um dividendo interessante dado o valor da cota hoje. Descendo um pouquinho mais aqui, a gente consegue ver os resultados, as demonstrações trimestrais do fundo também. Então a gente consegue ver aqui que, por exemplo, as receitas de aluguéis das propriedades, ou seja, dos imóveis do fundo, vem crescendo aqui, né, ao longo dos anos, chegando aqui na máxima, com os dados que a gente tem do quarto trimestre de 2020, a 14 milhões e meio, pouco mais de 14 milhões e meio em receita dos aluguéis. E aqui embaixo a gente tem o resultado líquido dos trimestres. No último trimestre aqui o resultado líquido apresentado foi de 40,3 milhões. E aqui abaixo a gente vai ter também todos os outros resultados, como o resultado líquido dos ativos imobiliários, depois o resultado líquido de recursos mantidos aqui, né, recursos financeiros, como juros de aplicações, enfim, com o dinheiro que fica retido no fundo. Exatamente aqui a gente tem também os valores de taxa de administração. Tudo isso você consegue consultar no Trademap. Estou mostrando aqui para você a lâmina, correndo rapidamente, só para a gente ter uma ideia dos números desse fundo imobiliário do Vino 11. E outro detalhe que chama bastante atenção no Vino 11 é que a maioria dos contratos de locação são contratos atípicos, ou seja, contratos com validade de mais de 36 meses, o que ajuda bastante na segurança do fundo, na previsibilidade de receita gerada com os aluguéis. Beleza? Então agora que a gente já conhece um pouquinho do Vino 11, vamos dar uma olhadinha aqui no preço da cota, R$ 60,73. Vamos acrescentar o Vino 11 à carteira aqui. Estou concluindo aqui o cadastro da compra de 20 cotas de Vino 11 a R$ 60,73. E agora olhando para a carteira aqui, bem mais próximo dos 20% em fundos imobiliários, 18,84%. Vai diminuir um pouquinho porque a gente vai seguir com o restante do aporte, mas bem mais próximo dos 20%. A gente está equilibrando as coisas aqui para chegar mais próximo dos objetivos antes de fazer qualquer outro ajuste na carteira, e isso eu vou fazer nos próximos meses. Por enquanto, a ideia é chegar naqueles percentuais que eu já mostrei para você das outras vezes, que são os objetivos aqui, com aproximadamente 55% em ações, divididos em ações brasileiras e estrangeiras, que no momento é o IVVB11, 5% em criptoativos, 20% em caixa ou reserva de oportunidade e 20% em fundos imobiliários. Bom, e seguindo aqui, depois de aportar no Vino, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu já coloquei o valor total, né? Foram aqui 20 cotas de Vino 11 a R$ 60,73. Isso totaliza R$ 1.214,60. E o nosso aporte total aqui, eu montei uma formulinha que eu sempre uso aqui para ficar fácil da gente ver o dinheiro que sobra. O aporte total aqui era de R$ 2.038,07. Um menos o outro aqui, a gente chega a R$ 823,47. E isso eu vou aportar no que está faltando aqui. Notem que a gente precisa de 20% em caixa. E hoje a gente tem aqui o nosso caixa, lembrando que é a soma do que tem em tesouro direto mais a soma de renda fixa. Então a gente tem aqui mais ou menos 8%, pouco menos de 2%
não chega a 10% hoje, né? Então a gente vai dar uma encorpadinha ainda nesse nosso caixa aqui. Ainda vamos ficar um pouco longe do ideal, mas vão ajudar esses R$ 823 reais. Eu vou já cadastrar aqui e eu vou colocar, como eu tenho um valor quebrado, no CDB de liquidez diária do Banco Inter, que é onde a gente vem fazendo parte do nosso caixa, um pouco em Tesouro Direto, um pouco no CDB de liquidez diária. E eu vou pular para o final aqui para a gente não perder tempo com o cadastro. Finalizando aqui, operação realizada com sucesso. Vamos ver como é que ficou dividido aqui. Vamos olhar aqui no nosso gráfico. Foi para 10,97% em renda fixa ali no CDB e 1,70% no Tesouro Direto. Somando ambos aqui, a gente vai ficar quase em 13% de caixa no total. Já é melhor do que quase 10, né? Quase 13 já é um pouco melhor. Já a gente aproxima um pouco mais dos 20%, que é o objetivo. Mas vale lembrar também que a gente está só no 7º mês, então tem muito tempo pela frente para a carteira se organizar. E no próximo episódio do Carteira do Milhão, com base nos resultados aqui da carteira, nos resultados esperados, no nosso aporte, eu vou refazer aquele cálculo para descobrir em quanto tempo mais ou menos, de acordo com o aporte e todos esses outros dados, a gente chega no tão sonhado R$ 1 milhão nessa carteira. Até porque atualmente nós temos hoje aqui pouco mais de 2,5% da meta. E eu tenho certeza que nós vamos chegar em um tempo muito menor do que aquele visto lá no começo. E é justamente o que eu espero que aconteça com você que acompanha aqui o canal. Primeiro a gente faz aquele cálculo, parece muito distante, mas depois, com o passar do tempo, conforme vão aumentando os aportes, conforme a carteira vai aumentando, vai ganhando robustez, a gente percebe que aquele tempo pode ser bastante encurtado e o R$ 1 milhão que eu estou desenhando aqui vai demorar muito menos tempo para ser alcançado do que a gente imaginou lá no começo. Dito isso, além dos parabéns, comenta aqui também como é que você divide a sua carteira atualmente ou como é que você espera dividir, está projetando dividir ela entre ativos de renda fixa, de renda variável, quais os percentuais você considera, se tem ou se não tem caixa. Eu quero saber qual é a estratégia que você utiliza na sua carteira. Espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. A gente se vê no próximo e não esqueça, tenha sempre muito foco e visão de longo prazo. Nós somos a Ótica do Dinheiro.